Tô aqui com a minha caneca, que diz que a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio é necessário se manter em movimento. É de uma pessoa muito especial, já tem uns anos. E hoje é aquele dia que acontece de tudo. A minha voz está péssima, eu tenho que falar bem baixo. E lá fora tá tendo obra. Então tá complicada a coisa. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mari Entre Linhas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, apesar da pessoa estar muito desafinada. Mas vamos lá, não tô aqui para cantar, né? Então vamos ver se dá para pelo menos entender a mensagem de hoje. Bom, pessoal, amanhã é o dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, é por isso que eu estou aqui de cravo no peito e muitos cravos aqui em casa à minha volta. Depois vou mostrar melhor para vocês no vídeo virado. E eu li 2 livros relacionados a este dia, por isso eu trouxe aqui para vocês. Um é A Noite, do José Saramago. Já tinha dito no vídeo da Tibiar, que eu leria este livro. Esse livro é um teatro, é uma ação que passa-se na redação de um jornal em Lisboa na noite de 24 para 25 de abril de 1974. Bom, para quem não sabe, Portugal passou por uma ditadura que durou 48 anos, que também é chamado de Estado Novo ou de salazarismo, que foi do ditador Salazar, Antônio Salazar. E nesse livro, o Saramago conta algo que poderia ter acontecido, que pode ter acontecido em qualquer jornal da época, porque é muito parecido com as outras ditaduras, né? A mídia, ela era, grande parte da mídia, né, era alinhada ao governo. Ou pelo menos o governo sempre tinha alguém da sua confiança ali dentro, né? Sempre tinha alguém, porque durante esses períodos existe muita bipolaridade, né? Existe muitas pessoas que estão alinhadas com o governo, assim como as pessoas que estão contra o governo. Então, neste aqui é muito interessante, ele conta como se fosse uma noite num jornal, como se fosse essa noite do dia 24 para o dia 25 no jornal, o jornal indeciso ali do que publicar, o que a gente fala, o que a gente não fala, a gente fala sobre o que está acontecendo, está mesmo acontecendo, não está acontecendo, então eles passam grande parte do tempo nessa indecisão, e alguns trabalhadores estão assim ansiosos para que essa revolução ocorra. E no dia 24, eles já tinham, ainda mais que era uma redação de um jornal, né? Então eles têm todo o conhecimento do que está acontecendo, né? A notícia chega até eles, então eles já sabiam de outros golpes que tinham sido tentados e que não tiveram sucesso, então eles estão nessa ansiedade, nessa coisa, e isso é muito interessante que ele vai passando pra gente. Eu, como leitora, tive uma certa dificuldade no começo. Ele é dividido em 2 atos. O primeiro ato eu li
sem saber tanto da história do 25 de abril. E aí eu pensei, eu preciso ler o outro livro que eu já tinha aqui em casa, que é esse daqui, Era Uma Vez o 25 de Abril, que é um livro do José Fanha, infantil. Então ele trata do 25 de abril, não infantilizando as coisas, ele coloca tudo que aconteceu aqui, tudo que ele achou relevante citar, né? Mas é um livro curto. Mas ele volta na história, então eu li esse para depois terminar o segundo ato. E aí eu achei o segundo ato muito mais interessante. Então não sei se numa releitura da noite eu vou gostar ainda mais da escrita por já saber melhor da história, porque não é que eu não sabia, mas eu acho que às vezes, pelo menos para mim, é importante a gente saber bem o contexto do que está acontecendo, do que aconteceu, né, de como foi, porque é muito relevante para essas histórias mais antigas, né? Não é algo que está se passando agora, ou não é uma fantasia completamente irreal que possa, qualquer coisa que acontecer ali para a gente funciona. Então, no caso de histórias que são quase que uma não ficção, né? Não é uma ficção dele, mas tá falando sobre algo que aconteceu na realidade. E aí esse daqui já é ao contrário, é como se fosse uma não ficção infantil. Ele conta a passagem, ele inicia falando dele, né, como se o que ele estava fazendo. Então ele estava dormindo e acorda com a mãe dando notícia, estão noticiando nos jornais e tudo. E aí ele volta no tempo contando o Salazar desde o início da ditadura do Salazar. Olha, em 1960 a ditadura já durava há 32 anos e eu, a caminho de fazer 10 anos, começava a perceber o que as pessoas adultas diziam em casa e na rua, a ouvir as notícias da rádio. E todo mundo falava muito do Salazar. O Salazar passou todo esse período como o maior representante do Estado, né? O presidente era um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas primeiro-ministro, chefe dos ministros, é o que eles citam aqui, o que ele cita aqui e o que citam na história. E aí aqui ele conta mais esse período de 1960 até o dia do 25 de abril. Então ele tem uma parte cronológica. Ele nasceu em 1951, José Fanha, é arquiteto de formação, poeta e escritor. Então ele conta várias passagens em que de coisas que ele queria fazer, ele e as outras pessoas da idade dele, de coisas que ele tinha necessidade de fazer, como o teatro, por exemplo, como a escrita, né, as artes, e que tudo isso passava pela censura. É um recorte dos últimos anos, né, dessa ditadura salazarista. E o dia 25 de abril, que é a Revolução dos Cravos, o dia da Revolução dos Cravos. Eu gostei demais desse livro. Eu acho que é um livro, assim, muito simples. Por ser infantil, ele é fácil de ler, ele é voltado para criança, mas sem infantilizar as coisas, né? Ele trata tudo com muita clareza, com muita... de uma forma assim, ele coloca tudo, as coisas como aconteceram mesmo, e com muitas imagens, com muito simbolismo, né, do preto, do vermelho,
das cores para que fique mesmo mais realista, assim, para que as crianças possam ter essa imersão desse momento e da necessidade e da importância deste dia, que é tido como o Dia da Liberdade. Por conta de ter sido um período de muita censura, de muita opressão. E ele tem esses dois sentimentos, né? Dessa tristeza que foi o período e da alegria que foi a Revolução. E a esperança que o povo teve, né? A miséria que as pessoas viviam naquela época. Então, eu acho que deve ter livros maravilhosos a respeito desse assunto. Me interessei muito. Acho que essas duas obras serviram para me dar mais vontade de ler sobre esse assunto. Acho que não vai ser agora, talvez no abril do ano que vem, né? Junto com essas leituras, eu fiz esses cravos de crochê que eu vou mostrar para vocês agora. Eu espero que vocês gostem. Então, aqui a gente tem o enfeite que eu estava usando, um broche, um bottom, ou este, que é um cravo em 3D. Aqui, uma caneta. E aqui, um marcador. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo. Deixem aí no comentário o que representa a liberdade para vocês. Que seja um 25 de abril maravilhoso, porque aqui em Portugal é feriado. Um beijinho para todos. Tchau, tchau.